Boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez, uma grande alegria, satisfação de reencontrar os irmãos nessa casa de luz. Uma casa tão especial que sempre nos traz assim, uma satisfação de ver quando a gente pode aqui retornar. Então, nesse instante, pedimos aos mentores dessa tarefa, dessa casa, que nos cubram com suas energias, seus bálsamos, suas graças, a fim de que possamos, todos nós, durante esses breves momentos que aqui estivermos reunidos, receber uma transfusão de energias refazedoras, realizadoras no corpo físico e no corpo espiritual. Pois sabemos que ainda somos necessitados de todo esse amparo para darmos continuidade nas nossas jornadas, nas nossas caminhadas, com mais determinação, mais vontade, principalmente sabendo que quando necessitamos, o amparo nos alcança. Estejamos todos na luz e na paz, na santa paz de Jesus. Então, pessoal, convidado para estar aqui hoje, esse mês das mães, quando Rafael perguntou para o tema para o mês, como é o mês das mães, acho que algum tema referente a esse evento, que foi a semana passada. Eu acho que a gente pode mostrar, não sei que todas as outras palestras também foram referentes, né? A questão da maternidade, dos filhos. Mas eu estava pensando esse dia, agora da semana, e que há uns anos atrás, a gente que é jovem um pouquinho mais tempo, né? Que antigamente o mês de maio era considerado, a gente chamava o mês das noivas. Né? Lembra? Mês das noivas. Mas como o casamento praticamente não, a juventude não quer mais saber de casamento, já pularam essa etapa, né? Que é o cerimonial do casamento. Então agora vamos só mês das mães. Né? Lembra que tinha a rainha das noivas, toda aquela, todo um mês especial. Cara. Esse parece que por enquanto não vai retornar. Bom, então o tema de hoje, nossos filhos são espíritos. Há uns semestres atrás, não tenho certeza de quanto tempo mais faz, acho que uns 4, 5 semestres atrás, durante uma aula do nível 4 do ERT, uma aluna, uma menina, uma moça, ela pegou um cristal, ela chegou e levantou a mão, fez uma pergunta, e ela disse assim: olha, se nós estamos tratando de reencarnação, e assim, se nós temos o livre-arbítrio, por que nós precisamos reencarnar? Porque se a gente sabe que nós vamos reencarnar na Terra, passando por desafios, por dificuldades, por momentos difíceis, então por que se eu tenho realmente, nós temos realmente um livre-arbítrio, por que eu posso não escolher não reencarnar? Como o nosso tempo de exposição é muito pequeno, 1h20, cheguei direto, disse: olha, faz o seguinte, deu uma explicação muito rápida para ela. Disse: continua estudando, porque um dia tu vai chegar, tu vai ver por que a gente precisa reencarnar. Mas sempre que tem a oportunidade de tratar de assuntos pertinentes, né, a reencarnações, como a questão dos filhos, né, da maternidade, da paternidade, assim, envolve reencarnação. Eu lembro daquela menina, e aquilo me fez pensar muito, né, nesse assunto. Então eu acho que é um momento para a gente colocar. Há muitos séculos, muitos milênios, nós recebemos, né, um grande presente de Deus, mas uma bênção mesmo, que é a reencarnação, as reencarnações. Isso é uma bênção para todos nós. A gente pode até reclamar quando nós estamos lá na erradicidade, no momento em que nós se é colocado, é preciso voltar. E na verdade a gente não quer estar de volta aqui. Se nós pudéssemos ter a opção de evoluirmos sem a reencarnação,
o planeta acho que estaria vazio. Até brincando, mas tendo uma grande verdade, a gente sempre comenta, né, que quando o bebê nasce, quando nós nascemos, a primeira atitude que os médicos tomam em relação a gente é fazer ele chorar. Biologicamente é para estimular a respiração, os pulmões. E o espírito chora porque sabe que está chegando aqui para passar por desafios. Então o choro tem duas funções, né? A primeira, biológica, física, e a segunda é porque já reconhecendo que vem para cá não é para recreio, vem passar por bastante desafios, bastante perrengues, como se diz. Mas desde que nós somos criados por Deus, todos os segundos das nossas vidas, eles sempre são motivados para a nossa evolução, para o nosso crescimento, desde o primeiro momento. E que nós devemos sempre aproveitá-lo da melhor forma possível. Nós todos, né, passamos por várias etapas evolutivas. Primeiro no reino animal, mineral, depois no reino vegetal, reino animal e hoje no reino hominal. Cada um desses reinos tem algumas funções, algum motivo pelos quais nós passamos por eles. No reino mineral, nós tivemos a grande oportunidade de desenvolvermos a atração. Se nós pegarmos qualquer mineral, a gente vê que as moléculas elas estão bem unidas. Por isso que os minerais, a maioria deles, a grande maioria deles, são bem duros, pela atração que nós desenvolvemos. No reino vegetal, nós tivemos a grande oportunidade de desenvolvermos a sensibilidade, as sensações, a necessidade do ar, da terra, do sol, da luz, da água. Nós desenvolvemos isso no reino vegetal. No reino animal, nos é a oportunidade de desenvolvermos os instintos, nossos instintos de sobrevivência, de cuidados, essas percepções, né? Desenvolvemos no reino animal. E agora no reino hominal, estamos tendo a grande oportunidade de desenvolver os primeiros, o livre-arbítrio. Aquilo que o livre-arbítrio, nós temos a condição de perceber o que é certo, o que é errado, o bem e o mal. Pensamento contínuo. Antes, o Jobim estava falando sobre a mente, né? Nossa mente funciona, nosso pensamento 24 horas por dia. Mesmo dormindo, nós continuamos pensando, não paramos nunca de pensar. Isso nós estamos desenvolvendo agora no reino nominal. A razão também, a razão do porquê e para que as coisas acontecem, estamos também desenvolvendo. E uma das coisas muito importantes, sentimentos. Nós estamos tendo a grande oportunidade de desenvolvermos os nossos sentimentos. Parece que são coisas assim muito comuns, muito simples, mas não são tão simples assim. Todo esse trabalho de desenvolvimento. Por isso que precisamos de séculos, de milênios, sabe lá quantos, né? Para que a gente consiga chegar num estágio evolutivo. Daqui para frente, né? Quanto tempo levaremos ainda para chegarmos a espíritos superiores, aos Cristos? A jornada é grande ainda. Estamos nos primeiros passos, podemos dizer. Nesse período evolutivo, todos nós vamos nos reunindo por afinidade. Todos nós. Desde o momento que fomos criados lá no primeiro reino mineral, mas depois, na sequência, e também agora no nominal, nós nos reunimos por afinidade. Por exemplo, por que nós estamos aqui reunidos hoje? Pela doutrina, afinizamos pela doutrina espírita. Por isso nós estamos aqui. Muitas vezes nos reunimos com amigos, com colegas, por gostarmos do mesmo time de futebol.
questões políticas, muitas situações das nossas orientações políticas nos levamos a nos reunir, questões profissionais, nos afinizamos e vamos nos reunir, e assim por diante. Vários fatores nos levam a nos reunirmos com outros irmãos, por afinidade. Mas essas situações de afinidade, de reuniões, em muitos casos, as coisas vão bem, harmoniosas, sem conflitos, com muita amizade, com muita camaradagem, com muita fraternidade. E ali nós desenvolvemos aquilo que nós temos nossos afetos queridos, aqueles que nós gostamos de estar convivendo, estar conversando, fazemos questão de nos reencontrarmos. Mas também nessas situações, nesses nossos reencontros, encontros por afinidade, nem sempre as coisas funcionam direito. Muitos conflitos, existem, muita desarmonia, motivados por mau hábito, mau comportamento, atitudes, sentimentos não bons, e que nessa discórdia, nessa desarmonia, nós vamos avaliando alguns desafetos nessa nossa caminhada. Afetos e desafetos. Com esses primeiros desafetos, nós pedimos, nós gostamos até de reencarnarmos muitas vezes, porque nas reencarnações nós conseguimos estreitar os nossos laços e principalmente desenvolver aquele sentimento que talvez não, com toda certeza, é o mais importante que nós trabalhamos, que é o amor. Então, para esses, aqueles que gostam de nós, nós gostamos, eles merecem o nosso amor. Mas também aqueles que em várias situações nós tivemos muitos conflitos, muitos desacertos, onde nós carregamos mágoas, ódio, ciúme, raiva, culpa. São aqueles desafetos, que nós precisamos conviver com eles também. Porque em algum momento das nossas vidas, nós vamos ter que acertar essas arestas. Mas para esses, nós devemos aprender a amar, eles precisam do nosso amor. Nós não podemos passar por encarnações e reencarnações mantendo esse vínculo de energias e sentimentos negativos. Então, essa oportunidade de reencontro, elas vão ter que acontecer. Existe uma lenda, uma história israelita, que nos fala de dois sábios, Shammai e Hillel. E nessa história fala o seguinte: uma vez um jovem, sempre os jovens quando eles procuram a gente tem que cuidar com o que eles querem, porque eles vêm com coisas difíceis, nunca vêm com coisas fáceis. Então o jovem procurou o primeiro Shammai e disse: mestre, eu gostaria, estava com uma Bíblia na mão, que tu, durante o período em que eu permanecesse sobre uma pedra, tu me explicasse tudo o que consta nesse livro. Se tu conseguir fazer isso, eu me torno teu seguidor. Shammai olhou para ele, olhou para aquele livro, isso é antes de Cristo, e disse: impossível, não tem como fazer isso. Então tá, mestre, muito obrigado, e seguiu em frente. E procurou Hillel, e chegou para Hillel e disse a mesma coisa: mestre, se tu me explicares o período em que eu consegui ficar numa pedra, tudo que consta nesse livro eu me torno teu seguidor. Hillel pensou um pouquinho, disse: toma posição. E o jovem se surpreendeu. Eu entendo que ficar numa perna seria nessa posição. Imagina ficar o tempo que o cara tinha que explicar tudo que tinha naquele livro. Aí ele disse assim para o garoto: ama. E ficou quieto.
Passado alguns segundos, o rapaz disse assim, mas e o resto? Tudo que consta nesse livro é para nos ensinar a amar. Aqueles que amam não precisam mais dele. Agora, todo esse conteúdo é aqueles que ainda estão desenvolvendo o sentimento do amor. Por que eu peguei o Evangelho? Porque se nós olharmos o Evangelho, no primeiro capítulo, eu não vim destruir a lei. Até o último são as preces, coletânea de preces. Nós olharmos tudo que consta aqui, está tentando nos ensinar a amar. Enquanto nós ainda tivermos a necessidade de ler, reler, estudar o Evangelho, nós ainda estaremos precisando aprender a amar. Mas amar é tão complicado, é muito complicado, não é fácil. Sempre que o amor, se nós pudéssemos, distribuir isso para cada um, aqui uma folha de papel e um lápis, uma caneta, definam amor. Dificilmente existiriam duas definições iguais. Dificilmente. E todas certas. Todas certas. Nenhuma errada. Eu acho que o amor a gente pode fazer uma figura como uma esfera. Mas uma esfera multifacetada. Onde cada face daquela é um tipo de amor. O amor entre nós, o amor entre irmãos biológicos, entre pai e filhos, pais e filhos, marido e mulher, amigos, e assim podemos elencar muitas formas de amor. Inclusive no Evangelho fala amor aos criminosos, amai os criminosos, né? Amar o próximo, que é o amor a todos. E isso é uma coisa difícil, precisamos. Então quando ele diz isso é para que a gente consiga desenvolver o amor. A ciência, sabe dessa dificuldade, mas lá na psicologia catalogou alguma forma que engloba 3 tipos, né, de amor: o amor eros, o amor filha e o amor ágape. O eros é o amor aquele que o nome já diz erótico, onde está principalmente o sexo, a questão sexual. Amor eros. O amor filha, eu boto sempre o amor filha como aquele amor que Jesus diz: amar o próximo, amar a todo mundo. Comunidade, família, vizinho, estranhos, está dentro do amor filho. E o amor ágape, o ágape, que do grego significa amor, o amor incondicional, o amor devotado, o amor que não cobra nada, e colocaria dentro desse amor, como maior exemplo, o amor materno. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 890, quando a pergunta é feita para os espíritos, né, se o amor materno é uma virtude ou é um instinto, e a resposta dos espíritos é os dois. É uma virtude e é instinto. Porque a gente pensando é que nós que já fomos mães, né, em outras oportunidades, espero ter sido mãe em outra oportunidade, hoje não, ou você na frente. E nós hoje aqui, as mulheres estão na polaridade feminina e nós homens na polaridade masculina, mas isso já teve outras situações, já foram invertidas. Carregamos conosco o instinto, né, de preservação, de cuidado. Ainda trazemos lá da nosso mundo animal, quando estivemos no mundo animal. E a virtude diferenciada do cuidado que uma mãe tem com seus filhos. Não importa quem são esses filhos. Vários exemplos que a gente tem, né, de filhos terríveis, que até maltratam os pais, mas que na hora que precisa, a mãe passa por cima de tudo e de todos para acudir aquele filho, para estender a mão, para ajudá-lo e até para protegê-lo. Quando estamos lá na erraticidade,
na fila para reencarnar, e a gente entra numa fila, né, pessoal? Porque aqui nós hoje somos o quê? 8 bilhões, 200 milhões, acho que é, tá, esse número. Mas na realidade disso, nossos irmãos do plano espiritual já somos 3 ou 4 vezes mais. Ou seja, tem muito mais gente desencarnada e reencarnada. E sabendo, lá quando a gente está lá, a gente começa, olha, mesmo não querendo, precisamos para nos evoluir, nós temos que reencarnar. Então nós vamos na fila. E os arquitetos espirituais, eles sabem o que nós precisamos, o que nós merecemos para reencarnar. Eu gostaria de fazer uma figura, assim, uma imagem da questão reencarnatória, quando está sendo feita a nossa programação. Vamos imaginar que nessa parede seja um quadro. Então eles botam ali, fulano de tal precisa reencarnar. E botam as nossas virtudes, aí são muitas, a gente pensa que tem poucas, nós temos bastante virtude. Coloca ali nessa, olha, ele tem tudo isso e vai reencarnar para melhorá-los. E do outro lado, aquilo que nós catalogamos os nossos defeitos, né? Então, também temos bastante, né? E que precisam ser trabalhados aqui. Um pouquinho mais do lado, os nossos afetos e os nossos desafetos. Lembra que eu falei dos nossos afetos, os afetos da jornada, que formam, na verdade, nossas famílias espirituais, são dentro das nossas famílias espirituais. Aí, colocado lá no painel, sendo o painel, família reunida espiritual toda, quem se candidata à paternidade e à maternidade? A gente sabe que em muitas situações ninguém levanta a mão. A gente é tão bonzinho que não aparece lá 2 almas bondosas para nos receber. Mas, normalmente, sempre tem alguém reconhecendo, olha, eu aceito, como mãe, eu aceito como pai, a receber esse espírito como meu filho. Sabendo que, por aqui, as coisas não, para uns não vão ser como faz, aqueles desafetos. Mas aqueles são afetos, a convivência é bem mais tranquila. E reencarnamos através daqueles dois, e por isso que nós temos nós temos uma coisa muito em comum, todos nós. Podemos até, alguns de nós não temos filhos, mas todos nós somos filhos. Todos nós. E para os nossos pais, não importa os nossos pais em si. Pode ser pais que não nos deram carinho, não nos deram amor, que deveriam, que nos trataram de pai. Não importa. Nós temos sempre o grande dever do agradecimento por eles terem nos dado essa grande oportunidade da reencarnação, de estarmos aqui. Isso nós somos eternamente gratos. Eu falei na questão 890, né, do Livro dos Espíritos, onde fala, né, que o amor materno é uma virtude e é um instinto, e que esse amor ele perdura pela vida toda, né? É um amor dedicado, é um amor que muitas vezes a pessoa abre mão da sua própria vida. O egoísmo, nós somos muito egoístas, mas para os filhos o egoísmo é colocado de lado. E que é um amor que perdura além túmulo, após a morte. E nós temos vários exemplos, né, de situações em que nos contam, de irmãos nossos, até pode ser nós em alguns momentos lá nas zonas umbralinas, quando as equipes vão lá resgatar aquele espírito, eles, por rebeldia, por não acreditar, se negam a receber essa ajuda. E depois de muita insistência, as equipes, as falanges recorrem àqueles espíritos que foram mães deles que estão ali. E eles declinam a sua vontade e aceitam a ajuda em função da presença daqueles espíritos que um dia foram suas mães. Na questão 582 também do Livro dos Espíritos, aí inclui a paternidade e a maternidade. E a pergunta é: a paternidade e a maternidade é uma missão? E a resposta é curta, muito curta e direta. Sim, sem dúvida nenhuma. Uma grande missão. Porque para aqueles que aceitaram, como eu disse lá naquele quadro,
receber aquele Espírito, com todas as virtudes, todos os defeitos, como seus filhos, mas quando aqui reencarnado, tem a grande obrigação de orientá-los, conduzi-los, domar os seus maus temperamentos, corrigir o seu caráter. E essa missão, a gente pensa em muitas vezes, minha missão é para com aquele Espírito, mas aí esquece que nós, cumprindo essa missão, nós também estamos cumprindo a principal missão que nós estamos aqui, de nos melhorarmos. No momento em que eu ajudo um espírito necessitado, eu também estou me melhorando. Eu também, o pai e a mãe estão também se melhorando também. Então é uma missão que envolve no mínimo 3 espíritos, ou melhoramento. Nossos filhos são espíritos, espíritos imperfeitos, espíritos muito necessitados, espíritos que falham, espíritos que erram, espíritos ainda no processo de caminhada longo, como todos nós, e que nós assumimos a tarefa principalmente perante Deus, de conduzi-los nessa jornada. E quando um dia, talvez desencarnados, quando chegarmos no plano espiritual, aquela pergunta, que a gente já sabe, o que tu fizeste do meu filho que eu te confiei? Porque quando a gente diz, nossos filhos, na verdade, são filhos de Deus, como todos nós, nossos irmãos, e que estão aqui, estão como nossos filhos por um período, precisando de alguém que os conduza, que os aceite, principalmente, porque eu tratei muito com o Judão, que os ame. Porque quando nós nos comprometemos a recebê-los como nossos filhos, assim como os nossos pais nos receberam, não a promessa de que daríamos a eles boas roupas, celulares do último tipo, uma boa vida, boa alimentação. Não, nós nos comprometemos única e exclusivamente a amá-los. Porque no momento em que nós realmente aprendermos a amar a esses espíritos que nós recebemos, nós vamos estar oferecendo aquilo que de melhor existe para ser oferecido. Tanto é que lá na Missionários da Luz, Clarencio diz que a maternidade é um sagrado serviço de ordem espiritual, onde a alma se demora por um tempo longo, muitas vezes, a desenvolver o maior dos sentimentos, que é o amor. E que esse amor for colocado nos corações das mães como a essência da vida. Olha que coisa linda isso, não é pouca coisa. Quando a gente consegue realmente tratar aqueles que estão como nossos filhos com amor, nós estamos tratando com a essência da vida, o verdadeiro motivo para que nós estejamos aqui. E aí eu volto àquela menina que um dia perguntou por que nós precisamos reencarnar, justamente para recebermos toda essa energia, talvez a energia mais bonita que o Pai nos ofereceu, para passarmos aqueles que estão à nossa disposição de crescermos e evoluirmos, que são os nossos afetos, os nossos desafetos, e que possivelmente estão colocados conosco nos nossos filhos. Tá, pessoal? Hoje o tempo encerrou, então, dizendo: Deus, nosso Pai de amor e bondade, nesse momento te agradecemos muito por nos oferecer esses instantes de reflexões, e que nós possamos mais do que escutar essas palavras que são nos trazidas dos irmãos do plano maior, mas colocá-las sempre em prática, que essa é realmente a finalidade para os quais são criadas essas tarefas de exposições doutrinárias. Colocarmos em prática aquilo que foi nos deixado principalmente por Jesus. E que essa luz, essas bênçãos, essas graças inundem os nossos corações, as nossas mentes, agora, hoje e sempre, em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as vidas. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.